Oi pessoal, Fabiana aqui do canal Fabiana Correia DIY e hoje então vou estar mostrando para vocês como eu fiz essa bolsa pochete de crochê. Ela tem uma rosa 3D no meio, tá? Vocês, se quiserem, podem estar usando essa rosa nos 3 quadrados, tá? Eu fiz quadrados comuns até porque eu queria que essa bolsa ficasse mais chatinha atrás, tá? Então eu só coloquei a flor aqui, mas você pode estar aplicando a flor nos outros dois quadrados se vocês quiserem também. Então eu vou estar ensinando a fazer esses 2 quadrados, o da rosa 3D e o outro quadrado, e depois vou estar mostrando para vocês como colocar o, o forro na bolsa, tá? Vocês vão precisar, o material que vai precisar é algodão 100%, tá? E eu vou precisar também dois desses clips aqui, eles têm 5 centímetros, tá? Esse clipe tem que ser um pouco mais grossinho, ou então pode ser uma argola aqui também, tá? Para fazer a tira da bolsa, tá? Essa, essa bolsa, ela tem 46 centímetros por 16 de altura, tá? E para essa bolsa, então, eu vou estar usando o fio Euro Roma. Esse é um fio que eu tinha comprado antes, que ele é um pouco mais fino, com a quantidade que tem aqui desse fio, que são 150 gramas. Vocês vão precisar só de um rolo, tá? Então, são menos de 150 gramas para fazer a bolsa. Eu vou começar explicando esse quadrado, que eu vou usar 3 dele, tá? E depois eu vou mostrar então para vocês como fazer a flor, tá? Vamos começar então? Ah, antes da gente começar, por favor, me deixe o seu joinha se vocês gostaram desse tutorial e se vocês estão gostando dos meus tutoriais. Eu agradeço muito e também mandem para uma amiga que poderia gostar de fazer essa, essa bolsa. Ela fica super legal, é super prática e serve tudo que a gente precisa para ir para a praia nesse verão. Então, para começar esse primeiro quadrado, a gente vai fazer o anelzinho mágico, tá? E nós vamos trabalhar então essa primeira carreira dentro desse anel mágico, tá? Vira ali, faz uma correntinha para fechar ele e daí sobe mais 2 correntes para iniciar o trabalho. Tá? Feito isso, a gente vai começar a trabalhar no anel mágico, um ponto alto, 2 pontos altos e 2 correntes que vão ser o meu primeiro canto, tá? Eu vou ter 4 desses cantos e então eu vou ter 4 repetições disso, tá? Eu vou fazer então mais 3 pontos altos para a segunda repetição, 2 correntes e vou repetir isso mais 2 vezes para fechar então essa carreira, tá? Eu tenho que ter 4 vezes as 2 correntinhas no final para ter 4 cantos. Tá, para terminar aqui então, fiz 2 correntes e eu vou fazer um ponto baixíssimo na minha terceira correntinha inicial. Tá, um ponto baixíssimo ali para começar a minha segunda carreira. 2 pontos altos e eu vou fazer então um ponto em cada ponto alto. Tá? Vou fazer um pontinho, mais um pontinho. Eu vou trabalhar basicamente pontos altos e correntes em cima dos cantinhos, tá? Esse é o meu primeiro canto. Eu vou fazer então em cima das correntinhas anteriores, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos.
tá? Todos os meus cantos vão ser assim, daqui para frente, tá? E onde eu tenho pontos altos, eu vou repetir a mesma coisa, um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. E novamente o segundo canto. Se vocês quiserem colocar marcador nesse canto, pode marcar, pode colocar, tá? Mas eles são aonde vocês têm as correntinhas, são os cantos, então. Aí aqui para terminar, eu vou fazer duas correntes e um ponto baixíssimo lá na segunda correntinha anterior. Primeiro terminar aqui esse canto. Tá? E assim que eu terminei o canto, então eu vou fazer o ponto baixíssimo na segunda correntinha inicial dessa carreira. Tá? Para começar então a próxima carreira com duas correntes e um ponto alto em cada ponto alto, novamente, nessa carreira. Tá, eu vou repetir essa carreira novamente, o meu canto vai ser exatamente igual, tá? Eu vou ter dois pontos altos com duas correntes e mais dois pontos altos em cada canto, como vocês podem ver aqui, e eu vou então fazer 5 carreiras para cada um desses quadradinhos, tá? Eu vou fazer 3 quadrados, tá? E depois então eu vou fazer a rosa e vou mostrar para vocês. Tá? Mas primeiro façam esses 3 quadrados para vocês já terem e depois a gente poder montar a bolsa no final, tá? Que como vocês podem ver, eu já tenho 2 feitos, tá? E eu vou então começar a flor agora, tá? Para essa flor eu vou começar ela com o nozinho do crochê, aquele nozinho básico inicial, tá? E vou fazer uma carreira de base de 74 correntinhas. Terminada a minha carreira de base, eu vou contar 6 pontos. 3, 4, 5. No sexto ponto, eu vou fazer o meu primeiro ponto alto. Para iniciar, essa é a primeira carreira da rosa 3D, tá? Eu vou fazer duas correntinhas, eu vou contar e daí vou fazer um ponto alto nessa mesma corrente anterior, tá? Para formar um Vzinho de pontos de crochê. Daí eu vou contar 5 correntinhas e na quinta eu vou então colocar o meu próximo ponto alto com duas correntes entre ele e mais um ponto alto na mesma corrente, tá? Esses são sempre dois pontos altos na correntinha com duas correntes entre eles. 2, 3, 4 no quinto e repete esses mesmos pontinhos até o final das minhas correntinhas de fundação. Tá? Repete até o final e daí então a gente vai iniciar a terceira carreira dessa flor 3D para fazer as pétalas, tá? Aqui eu cheguei no final, no último, exatamente na minha última corrente, para iniciar então essa próxima carreira, tá? Cada um desses Vzinhos vai contar uma pétala, tá? Se vocês quiserem mais pétalas, vão aumentando de 6 em 6 correntes, por exemplo, em vez de começar com 74, começa com 80, 86, entendeu? Tem que ser um múltiplo de 6. Então, porque a gente está trabalhando de 6 em 6 correntinhas para cada repetição desse ponto, tá? Então, eu vou fazer duas correntes. E aqui, para fazer uma pétala, eu vou fazer 5 pétalas maiores, tá? Eu vou trabalhar então com o ponto alto duplo por 5 pétalas.
tá? Ou seja, 5 desses vizinhos, tá? Eu vou fazer 5 pontos altos duplos, depois das duas correntinhas, que vão contar como um ponto, tá? Essas duas correntes iniciais. E aqui então eu estou fazendo os pontos altos duplos, 5 pontos altos duplos. E no final, depois desses 5 pontos altos duplos, eu vou fazer um ponto alto. Como vocês podem ver, eu tenho 4, eu tenho 5, eu vou fazer mais um ponto alto aqui, tá? E no meio, ali onde tem as duas correntinhas no meio, eu vou fazer um ponto baixo. Tá? Aí passando direto para o Vzinho, para o segundo Vzinho, vou trabalhar em cima das correntinhas um ponto alto, 5 pontos altos duplos, e mais um ponto alto no final. E agora um ponto alto para começar então a minha próxima pétala depois dele, tá? Fez o ponto alto, faz um ponto baixo nas próximas duas correntes e passa então para o terceiro, que vai ser uma repetição, tá? Eu vou fazer 5 pétalas exatamente iguais a essa, para ter pétalas maiores na parte de baixo da flor, tá? Repitam isso então por mais 5 flores, e depois que pétalas, e depois que vocês terminarem essas 5 pétalas, as próximas pétalas vão ser 7 pontos altos, tá? Eu não vou mais estar trabalhando com ponto duplo até o final, tá? Mas eu vou mostrar aqui depois para vocês, tá? Eu tenho as minhas 5 pétalas mais compridas no começo. Aqui eu já fiz uma só de ponto alto, tá? E agora eu vou então fazer uma com somente 7 pontos altos e eu vou repetir esse trabalho até o final dessa carreira, tá? Com aquele mesmo pontinho baixo entre eles. E então, para ir para o próximo, repitam isso até o último ali, que é onde eu tô agora, tá? Eu vou colocar a minha agulha naquela segunda correntinha inicial, fechar com um baixíssimo, e aí eu vou cortar essa minha linha, deixando um pouquinho de linha sobrando, tá? Para a gente poder costurar a parte de trás da flor, tá? Eu vou começar a enrolar então a flor. Eu tô olhando pro lado avesso dela enquanto eu tô enrolando, tá? O lado avesso do crochê, porque o lado direito tem que abrir por dentro, tá? Agora eu terminei de enrolar e eu quero que ela fique um pouco mais aberta, tá? Então, para ela ficar mais aberta, o que que eu fiz? Eu comecei aos pouquinhos a desenrolar ela para deixar um espaçamento maior entre as pétalas, tá? Então façam exatamente assim como eu tô fazendo, desenrolem aos pouquinhos e vão ajeitando ela como vocês querem, tá? Ela tem que ficar bem aberta, como essa minha tá, tá? E assim que vocês estão satisfeitas com o que vocês fizeram, vocês virem ela de ponta cabeça, tá? E aí com uma agulha de tapeçaria, vocês começam a costurar todos toda a carreirinha, a última carreira junta, tá? Então tem que pegar um ponto de cada pedaço
de cada carreira da flor, no caso, né? Assim, fechem a pontinha dela também, que nem eu tô fechando aqui. Fechem tudo bem direitinho para não abrir. Tá? E assim que tiver todo ele seguro, toda essa rosa segura atrás, a gente vai começar então a fazer as carreiras finais para transformar essa rosa num quadrado. Tá? Como vocês podem ver, tá bem seguro. Não vai cair nem nada. Se vocês verem que tem alguma sobra, passem mais costura por trás, tá? Essa costura não vai aparecer, então não tem problema, tá? Vocês podem continuar costurando até ficar bem firme, tá? E aqui eu vou trabalhar em cima dos pontos altos que eu tenho da segunda carreira, tá? Eu vou trabalhar neles, naquele Vzinho que a gente tinha da segunda carreira. Eu vou trabalhar em cima dele e vou fazer aqui um ponto baixo. Para começar, tá? A gente vai ter que ter, vou fazer aqui, ó, 4 correntinhas para ir pro próximo Vzinho, tá? Eu vou passar por baixo dele e vou fazer um ponto baixo. Mais 4 correntes. E no próximo, ponto alto, ponto baixo em cima dele, tá? Eu vou ter que ter 12 desses arcos de correntinha, tá? Então, vocês façam com que tenha 12. Se vocês chegarem no final e vocês verem que não tem 12, vocês podem fazer um extra ali nessa parte que eu vou mostrar agora, tá? Que é aqui, ó, na carreira de baixo, ó. Faz um ponto baixo extra ali e mais um no próximo ponto para fechar os 12, tá? Porque se não tiver 12 não vai ser um quadrado, a gente tem que ter exatamente 12 arcos de correntes, tá? Ou 12 repetições dessas correntes. Aqui eu vou fechar com ponto, fechei com ponto baixíssimo ali no meu primeiro ponto, tá? E já vou começar então o quadradinho. Fiz um ponto baixo em cima do arco de correntinhas, 2 correntes, e vou começar então o trabalho dessa carreira, que vai ser um ponto alto, 2 pontos altos, 2 correntes. Eu vou fazer o meu primeiro canto aqui já, tá? E mais 3 pontos altos. Tá, vou fazer uma correntinha sempre entre essas repetições de pontos altos. E agora, nesse próximo arco de correntes, eu vou fazer 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha novamente e vou repetir isso aqui de novo, tá? Então, vai ser um canto e 2 repetições de 3 pontos altos. E o próximo canto. Ou seja, eu vou ter que ter de novo, porque eu estou fazendo um quadrado, vou ter que ter 4 cantos, tá? Os cantos vão ser exatamente o mesmo canto que eu tinha no quadradinho anterior que a gente fez, tá? Só que com um ponto alto a mais nesse caso. E agora mais 3 pontos altos para esse canto. Tá? Aqui vocês podem ver como é que tá ficando. E eu vou trabalhar mais 3 pontos altos aqui e vou repetir esse mesmo trabalho em toda a volta dessa flor. E depois eu vou repetir novamente mais uma carreira igual à carreira que a gente fez no quadradinho anterior, tá?
O motivo que eu fiz isso é para a gente fechar com o mesmo número de pontos todos os quadrados, para quando a gente costurar eles ter o mesmo número de pontos e ficar o mesmo tamanho os quadrados, tá? Aqui eu vou fechar então essa primeira carreira com um ponto baixíssimo, vou fazer 2 pontos altos e daí eu vou repetir então aquelas carreirinhas que nem a gente fez antes naquele outro quadrado, tá? Eu vou repetir a última carreira ali, vou fazer somente mais uma carreira, tá? Já vai ficar com o mesmo tamanho de quadrado, para a gente poder então montar a nossa bolsa. Aqui dessa vez eu vou fazer 2 pontos altos somente, vai ficar exatamente igual aquele outro quadrado, tá? E em cima ali das correntinhas de separação eu vou fazer pontos altos, vai ser só ponto alto até o final, tá? Para vocês ficarem em dúvida, tá? E ali tá o meu trabalho, vou fazer toda a volta e vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Como vocês podem ver, ficou o quadrado ficou do mesmo tamanho do quadrado anterior que eu fiz, tá? Era bem isso que eu queria. Eles têm um número similar de pontos, é 21 pontos entre canos que eles têm, tá? 21 pontos altos. E agora então eu vou costurar ali, onde eu tô mostrando, nos dois lados, tá? Tenho cuidado de costurar do lado direito, não do lado avesso. Eu, pelo menos, costurei do lado direito, tá? E essa aqui é o esquema de montagem da bolsa, tá? Eu vou começar num dos cantos e aí eu vou da frente até atrás, somente trabalhando ali, costurando na primeira correntinha, na primeira laçada da correntinha, tá? Do ponto alto, digamos. Eu gosto de fazer assim, tá? Vocês façam como vocês preferirem. Eu gosto do resultado dessa costura, então é essa costura que eu uso, mas eu sei que cada pessoa prefere diferente, né? Então vocês façam como vocês preferirem, tá? Tá, então terminando de costurar a frente, eu vou costurar depois a parte de trás e é assim que fica, ó, tá? Eu gosto bastante assim desse jeito, então é por isso que eu faço assim. Tá, assim que eu terminar essa, eu já vou direto encaixar a parte de trás e já fazer o quadradinho de trás com esse quadradinho lateral aqui. Assim como eu tô mostrando. Tá, aqui estão os dois já recolocados. Eu ainda não costurei embaixo, eu só costurei do lado, tá? E depois eu coloco então o outro lado e fecho embaixo para terminar. Aqui tá ela terminada, então, fechadinha, tá? Eu gostei bastante dessa flor no meio. E eu fiz mais duas da mesma cor. Tá? Agora para deixar ela um pouco mais comprida para servir, um pouco mais de coisa, que ela fica meio curtinha assim, tá? Eu vou fazer mais duas carreiras de pontos altos, tá? E vou fazer um buraquinho no cantinho ali onde eu estava mostrando. Para fazer essas duas carreiras, eu vou começar aqui com um nozinho do crochê. Eu vou começar em qualquer ponto, tá? Tanto faz. Fazer duas correntinhas. Já vou tapar ali a minha sobrinha de fio. E vou fazer um ponto alto em cada ponto alto na volta inteira, tá? Aqui onde eu tenho as duas correntes do canto, eu vou fazer somente um ponto alto. E vou repetir então do outro lado, o mesmo trabalho. E depois que eu terminar essa carreira, eu vou fazer mais uma carreira de pontos altos em cima dela, tá? Se vocês preferirem a bolsa mais curtinha, pode estar deixando só uma carreira. Eu preferi duas porque eu achei ela curta demais, tá? Então por isso que eu dei uma aumentadinha aqui em cima para poder servir o meu celular e as minhas coisas quando eu vou para academia.
Tá aqui terminando então essa carreira, essas duas carreiras, tá? Já fiz duas. Eu vou fazer um acabamento então com pontos baixos. Se vocês quiserem, pode estar fazendo um picô, até me veio essa ideia agora na cabeça. Pode fazer um ponto picô ali para dar né, para dar um acabamento bonitinho. Essa é a minha bolsinha, então, como ela ficou, tá? Eu vou fazer agora a alça dela. Tá, a alça dela eu fiz por medida, vão ser 70 centímetros de alça. Então, vocês façam uma fundação de correntes com 70 centímetros, tá? Aí meçam em vocês, vejam se vocês gostam, tá? E depois dos 70 centímetros, então, tem 70 centímetros, eu não contei as correntinhas, tá? Não precisa. Eu vou pular uma e na próxima eu vou fazer ponto baixo. E aí, então, eu vou fazer um ponto baixo em cada correntinha até o final da carreira. Para depois, então, tá voltando do outro lado. Do outro lado, eu vou trabalhar em círculos, tá? Aqui. E eu vou fazer 4 vezes, 2 vezes de cada lado, tá? Fazer duas e duas. Vai ficar com 2 centímetros, tá? E eu fiz assim, desse tamanho, exatamente para servir dentro daquele ganchinho que a gente, ou argola que a gente tem ali, tá? Se eu fizesse muito mais largo, não ia servir na argola, e aí eu não ia conseguir dobrar e costurar, tá? Então, façam referente ao que vocês têm aí. É bom que tenha essa largura para não espichar depois na hora de usar, tá? Que às vezes o crochê dá de si um pouco e quanto mais carreiras, mais firme ele fica, tá? Aqui então eu vou costurar, já terminei, fiz 4 carreiras, como eu falei, 2 em cada lado, tá? Eu vou colocar agora a alcinha dentro do meu ganchinho. Tá? Esse ganchinho até ele é um pouco menor, foi o único que eu achei, mas eu gostei que é dourado, tá? Dá a voltinha ali e prende com linha e agulha, tá? Que então eu vou mostrar depois para vocês como ficou a bolsa, ficou lindíssima, amei minha bolsa, eu uso essa bolsa o tempo inteiro. Eu gosto que ela é super pequenininha para ir para yoga, academia, assim, coisas rápidas que a gente quer fazer na rua, tá? Eu vou fazer um outro tutorial pro forro, que eu achei um tutorial bem legal, eu fiz daí o meu para colocar o forro, que serve para qualquer bolsa de crochê, um forro, é uma costura super legal com cola e com linha, tá? E daí eu vou deixar, assim que eu fizer, eu vou deixar linkado no final desse tutorial, tá? Desse tutorial que eu fiz para vocês, tá? Eu fiz mais 2 bolsas, eu fiz essa outra flor aqui, que se vocês deixarem no comentário, eu posso fazer um vídeo especialmente para essa flor, que na verdade eu gostei mais dela, vou ser bem sincera. Mas as duas funcionaram bem, tá? Isso aí são 3 fios diferentes que eu usei, e eu adorei a minha bolsa. Queria que vocês me deixassem seu comentário, me deixem o joinha de vocês se vocês curtiram e muito obrigada por assistirem. Um beijão e bom verão!